Você está procurando uma maneira de atingir seus objetivos e alcançar o sucesso em todas as áreas de sua vida? Então, a imersão Reality Transurf Princípios é exatamente o que você precisa. Nessa imersão, você aprenderá a aplicar os princípios de Transurfing, uma teoria revolucionária que combina ciência e espiritualidade para criar a realidade que deseja. Você descobrirá como liberar crenças limitantes e superar obstáculos que impedem o seu progresso. Não perca a chance de transformar sua vida. Inscreva-se agora na imersão Reality Transurf Princípios e comece a compor a vida que você quer. Facilite sua vida em parceria com a Aclaradora de Inconsciência. Cartas da Terra-média. Seja Queridos muito bem-vindo leitores, ao canal Facilite Sua muitas Vida. cartas vêm de você, Antes de onde começar você seu fala sobre sua audiolivro, experiência deixa de seu passar like e para se um novo inscreva no degrau da canal para pirâmide. receber todo o conteúdo Não que é posso postar disponibilizado todas as aqui letras diariamente. aqui porque vai ficar muito Aqui grande. você encontra conteúdos de alto Escolhi os valor para exemplos fazer a mais sua vida mais característicos para fácil. mostrar que cada um tem sua Gratidão. experiência individual. E você precisa ouvir, antes de tudo, seu coração e seguir seu próprio caminho, como você mesmo acha certo. A única coisa que definitivamente deve ser evitada é o fanatismo, em qualquer uma de suas manifestações. Se você agir gradualmente, em harmonia de alma e mente, terá sucesso. E vai sair exatamente como deveria ser com você, porque cada pessoa é única. Minha experiência é a seguinte: 25 anos de nutrição tradicional, que mesmo pelos padrões tradicionais é considerada muito prejudicial, com rudimentos óbvios de alcoolismo e 2 anos e meio de uma transição suave para comida viva. Como mudei para a comida viva? Movido suavemente. Ele agia instintivamente e à vontade. Graças a isso, quase não senti desconforto. Minha esposa e eu fizemos tudo juntos, então minha experiência pode ser dobrada. Primeiro ele abandonou os cigarros e o álcool, depois a carne, depois o peixe, depois os ovos, depois o pão, depois se tornou vegano e depois mudou para a alimentação viva. Ao mesmo tempo, aumentou a quantidade de alimentos crus na dieta, ao mesmo tempo em que recusou alimentos enlatados, açúcar e tudo que é prejudicial. Tudo isso levou 2 anos e meio. Tenho certeza de que se eu mudasse imediatamente para a comida viva, eu me soltaria ou teria muita dificuldade, tanto fisiológica quanto psicologicamente. Você fica mais quieto. O focinho é mais largo. 2. O que me deu alimento vivo? Isso não me fez um peão mecânico. Assim, picada em um só lugar, a matriz faz uma pessoa. Inspirando a crença de que quanto mais ele se esforçar, mais sucesso alcançará. Esta é a representação típica de um burro e uma cenoura. Há pessoas que são propensas à confusão. Eles caem neste gancho. Digo isso por experiência própria, eu mesmo ocasionalmente caí nesses redemoinhos. A transição para a comida viva dá energia de outro tipo, calma, uniforme, comedida, confiante. Eu chamaria essa energia de saudável. Energia saudável é quando a pessoa faz com calma o que precisa, sem exaustão, sem colapsos, sem oscilações de humor, avaliando com clareza sua força, levando o assunto ao fim. Eu experimentei esse tipo de energia antes mesmo da transição final para o alimento vivo. De repente, comecei a me mover onde havia derrapado anteriormente. Os casos em pé começaram a ser concluídos, recusei facilmente muitas obrigações com as quais antes me sobrecarregava. Não ideias malucas e malucas começaram a vir à minha mente, mas ideias funcionais, aqueles que não desaparecem, que dão resultados reais. É muito difícil dispor de uma energia tão saudável, estando em uma dieta tradicional. Normalmente uma pessoa é salsichada ao longo da vida, do fogo à frigideira. Muitas vezes as pessoas até entendem qual é o problema, mas não conseguem mudar alguma coisa. Agora entendo que a nutrição desempenha um papel primordial aqui. Embora o ponto aqui não seja apenas na nutrição, mas no consumo. Por exemplo, uma pessoa que consome diariamente notícias da TV ou da internet não conseguirá passar pela vida sem medo, não poderá avaliar com sobriedade suas capacidades. Eu também sei disso. Comida, livros,
filmes, música, mercadorias, tudo que entra em nós, de uma forma ou de outra, deve ser filtrado. E a comida que, claro, vem em primeiro lugar. 3. O que a comida viva não me deu. Os pêndulos adoram demonstrar à humanidade a chamada abordagem inspiratória, inspiração, 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 para tudo. Por exemplo, o herói de algum filme de Hollywood pode ficar desanimado, mas então um insight cai sobre ele e ele corre exultante. Fomos costurados neste chip de inspiração e caminhamos com ele. Para a alegria dos pêndulos. A transição para a alimentação natural, ao contrário da matriz isca, não dá um efeito uau, pelo menos com uma transição suave. Há apenas alegria calma e confiança, quase nenhuma. Medos. A vida está ficando melhor e mais estável a cada dia. Os problemas vão para algum lugar. Avançar em direção ao objetivo deixa de ser uma luta. Conquistas aparecem. Mas é tudo muito tranquilo, sem euforia. É tão natural que você nem percebe. Assim, pelo menos no meu caso, comida viva não traz prazer, euforia e êxtase. A comida viva não me tornou um peão mecânico, capaz de trabalhar incansavelmente. Não estou em um estado de positividade eterna. Eu tenho algo mais que não pode ser descrito ou demonstrado. Este é um deve tentar. 4. Minhas recomendações. As empresas farmacêuticas desenvolvem há anos medicamentos para várias doenças, complexos vitamínicos que melhoram ligeiramente o bem-estar das pessoas, antibióticos, etc. Bilhões de dólares e uma infinidade de outros recursos são gastos nisso. E Vitória Butenko uma vez misturou água, frutas doces e ervas no liquidificador. O resultado foi a invenção mais importante, na minha opinião, do século XXI, um smoothie verde. Este é um verdadeiro elixir de saúde e juventude. Minha vida, incluindo minha família, assumiu uma qualidade completamente diferente. Isso é ótimo. Eu gosto desta vida. Tudo começou há alguns anos, quando ouvi reality transurfing pela primeira vez. Até este ponto, eu tinha muitas intenções se tornando realidade e já sabia que isso funciona. Mas, para ser sincero, não consegui entender o que estava escrito neste livro. Já tentei isso e aquilo, mas não consegui. Já faz cerca de 1 ano. Ouvi de uma pessoa a ideia de que o consumo de álcool afeta o nível de consciência. E eu decidi tentar. Desisti completamente do álcool. Mesmo em vários feriados, eu não bebia. Alguns meses depois, pareceu-me claro. Finalmente comecei a entender do que tratam esses livros, reality transurfing. Comecei não só a ouvir, mas também a ouvir. Tendo alcançado o transurfing apócrifo, decidi firmemente testar o efeito da comida viva em mim. O livro fala sobre uma transição suave mais de uma vez. Mas eu queria tanto sentir o efeito da comida viva em mim que rapidamente mudei para esse tipo de comida. Além disso, parei de beber chá e café. Eu bebia apenas água viva. Os resultados não tardaram a chegar. Antes de mudar para este tipo de comida, minha energia estava baixa. À noite, depois de comer, meus olhos se fecharam imediatamente e adormeci. Meu peso era de 85 kg, com 174 centímetros de altura. Comecei a perder peso muito rapidamente. Em 3 meses perdi cerca de 15 kg e continuei a perder peso. A sensação era excelente, eu queria voar. Energia mais do que suficiente. À noite, dormi por 4 a 5 horas. Comecei a fazer ginástica. Para andar muito. E com tudo isso, eu tinha muita energia. Eu não sabia onde colocá-la. Todos ao meu redor começaram a se preocupar muito com a rápida perda de peso. No trabalho, era impossível almoçar com todos. Eles constantemente olhavam para o meu copo e tiravam seus comentários. A esposa e a sogra deixaram de sentir necessidade, pois não precisavam cozinhar nada, mas estavam acostumadas.
Acordei às 5 horas da manhã e não sabia o que fazer comigo mesmo. Senti que tinha dormido, mas não havia nada para fazer. Tive uma visão incrível da situação, surgiram ideias e pensamentos brilhantes. No trabalho, resolvi facilmente qualquer problema. Ele podia olhar para as dificuldades como se fosse de fora e resolvê-las com muita facilidade. Em um belo momento, quando meu peso já era de 65 kg, decidi parar. Percebi que mudanças drásticas não deveriam ser permitidas em minhas condições. Implicam outras mudanças, para as quais ainda não estou preparado. É sobre trabalho. Ainda não estou pronto para deixá-la, gosto dela. Portanto, voltei completamente à dieta anterior. E até mesmo começou a comer carne. Decidi fazer a transição aos poucos, ao longo de 3 anos. Tenho agora 27 anos, e aos 30, vou mudar completamente para comer alimentos vivos. Já se passaram cerca de 6 meses desde que comecei a mudar lentamente para alimentos vivos. Essa lentidão reside na predominância de frutas frescas e saladas em minha dieta. Também não tomo café nem chá. Às vezes, nas férias, permito-me um pouco de álcool. Eu tenho energia suficiente agora. E na conscientização e nas ações necessárias durante o dia. Normalmente acordo mais cedo do que o despertador, mas não tão cedo quanto durante uma refeição completa de comida viva. Recentemente descobri um fato muito interessante. Parou de provar carne. Tornou-se absolutamente sem gosto para mim. Aqueles pratos de carne que eu adorava, agora parei. Perceber. Eles se tornaram insípidos. Prefiro escolher uma salada de vegetais frescos do que pimentos recheados. Em geral, recomendo a todos que a transição seja suave e gradual. Com o tempo, você terá mais energia e terá tempo para descobrir onde colocá-la. E mudanças externas suaves não chocarão tanto o ambiente. A propósito, meu peso agora parou em 70 kg, o que me convém perfeitamente. Tentei introduzir alimentos vivos em minha dieta gradualmente, usando uma abordagem sistemática de substituição gradual de alimentos, como você recomenda, mas percebi que queria mais rápido e sem nenhum sistema. A partir de 2 de janeiro, quando todas as saladas de Ano Novo terminaram, parei de comer comida termicamente processada. Ela parou de beber álcool e fumar ainda mais cedo, cerca de 1 mês antes. Agora eu periodicamente desabo em termos de comida, mas eu me permito isso, se eu realmente quiser, não me forço e não sofro de remorso depois. Este é o meu caminho de transição. E as avarias estão diminuindo. Foi difícil parar de fumar. Fui bastante espancado, puxado pelo anzol. A coisa mais fácil a fazer é parar de beber álcool. Não puxa de jeito nenhum. E nada incomoda nem na bebedeira, eu me divirto, tipo. Todos. Dizer que comecei a me sentir melhor é não dizer nada. As sensações são tais que as pesadas algemas de minha alma finalmente caíram e ela disparou. Eu me senti leve e livre, a energia me dominou. E isso é só o começo. Ainda não me acostumei e continuo me surpreendendo. Embora por que se surpreender, você escreve sobre isso em quase todas as listas de discussão. Mas uma coisa é ler e outra é experimentar por si mesmo. Estou feliz que há 7 meses nós, como família, mudamos para o caminho da nutrição ao vivo. Tudo aconteceu inesperadamente durante a noite. Tendo me interessado muito por livros sobre transurfing no início do verão, olhei de soslaio para Apocrifal por algum tempo. Por um lado, confiei plenamente no autor e concordei com seus pensamentos nos primeiros livros. Por outro lado, tratei pessoas com tais excentricidades na nutrição com grande ironia. Aliás, nem mergulhei na essência, e assim, eles dizem, eles trabalham com tolice. Hesitei muito, mas a curiosidade venceu, e com o pensamento, e vamos explicar esta coruja, mesmo assim escrevi na loja online este livro. Escrevi isso de forma mais provável para criticar este sistema de uma vez por todas e nunca mais voltar a isso.
Tendo recebido o pacote com os livros, a primeira coisa que peguei foi o Transurfing Apócrifo, tanto que me assombrou. Eu sabia então o quanto literalmente da noite para o dia minha visão de mundo mudaria? A essência e a teoria da nutrição ao vivo me surpreenderam. Tive a sensação de que a imagem finalmente foi formada corretamente e cada quebra-cabeça se encaixou nela. Naquela época, tentei por muito tempo e em vão me livrar de uma carga decente de quilos extras. Eu era uma espécie de beleza russa luxuosa e imponente, no estilo Kustodiev, pesando 100 kg, com um bom gancho. Sim, e os pensamentos desejos de prolongar a juventude e melhorar a saúde começaram recentemente a superar cada vez mais. Havia um desejo persistente de começar imediatamente a comer comida viva de verdade. Contei ao meu marido e consegui união absoluta. Raramente acontece o contrário. Se a gente enlouquece, então, via de regra, somos duas cabeças. Com meu filho foi mais difícil. Ele tinha 12 anos, e na época, com 164 centímetros de altura, pesava 87 kg. As tentativas constantes de perder peso eram exaustivas e não traziam resultados. Quaisquer dietas e restrições causavam fraqueza, tontura e baixavam o já baixo humor emocional, e a atividade física era dada com dificuldade e era feita à força. Acho que aqueles que têm um problema semelhante vão me entender bem. E o filho adorava comer comida saborosa e satisfatória, como nós. Ele aceitou nossa ideia com hostilidade, mas por persuasão e promessas nós o convencemos a tentar resistir por apenas uma semana, para fins de experiência, e então, como ele decide, não vamos insistir. E o experimento começou. Surpreendentemente, tudo acabou não sendo tão difícil quanto se pensava, e o início de julho é o momento perfeito. A princípio, não excluímos o leite e o creme de vaca caseiros, o peixe cru marinado no suco de limão. Claro, era muito incomum, não havia sensação usual de saciedade e apenas fazíamos o que comíamos. E na primeira semana todos perderam 5 kg. Foi tão inesperado e ótimo que o filho disse, ok, até o final do mês, mas não mais. Nós concordamos, dizendo a ele que ele poderia parar tudo a qualquer momento, e nós cozinharíamos sua comida como antes. Olhando para o futuro, direi que este momento não chegou. As primeiras melhorias não tardaram a chegar. Tornou-se mais fácil e alegre acordar, a energia aumentou em uma ordem de grandeza, surgiu um desejo há muito esquecido de se mover. Todos os problemas de estômago desapareceram, a pele visivelmente refrescou, tornou-se lisa, pontos pretos e papilomas desapareceram. Meus primeiros sinais de diabetes iminente desapareceram. Os odores corporais tornaram-se diferentes, menos pungentes. Muita coisa mudou. No primeiro mês, nós 3 perdemos peso no total de 31 kg. O filho já olhava com muito entusiasmo o que acontecia, mas mesmo assim, de vez em quando me lembrava, assim que eu emagrecer, voltarei à minha alimentação habitual, lembre-se. Concordamos, mas ao mesmo tempo explicamos discretamente a essência de comer alimentos vivos. O filho ferido no bigode. Então julho e agosto se passaram. Depois fomos para o mar por quase um mês, e lá estava um verdadeiro paraíso das frutas. Um novo estilo de alimentação se enraizou com facilidade e sem dor em nossa família, embora às vezes não fosse fácil. Os cheiros me assombravam, as âncoras mais fortes de uma vida passada. E no sul, afinal, como, a caminho da praia, a cada passo, depois um café, depois um restaurante, depois um churrasco. Houve um momento em que esses cheiros nos pegaram completamente, conscientemente, decidimos permitir um retiro e compramos um frango grelhado. Foi interessante acompanhar meus pensamentos naquele momento, apenas uma tempestade de sentimentos conflitantes. Por um lado, esperava-se o prazer desejado e garantido com a outrora tão amada comida, por outro, uma compreensão clara de todo o processo que se dará no corpo depois de tudo isso. Em suma, foi um experimento bastante consciente.
Mas o prazer esperado durou apenas os primeiros minutos e depois, uma completa decepção e desconforto. A galinha deitou no estômago como uma pedra, e a quase esquecida azia, letargia e sede foram imediatamente lembradas. Sensações muito contrastantes, em comparação com o conforto a que nos habituamos. Sou grato àquela galinha. Depois dela todos os cheiros sedutores foram percebidos com absoluta calma e indiferença. Nas palavras de uma lenda conhecida, dançamos uma pequena dança para não dançar uma grande depois. No final de setembro, o filho foi para a escola como uma pessoa completamente diferente, de 87 kg emagreceu para 62. Tendo encorpado, mais bonito, bronzeado, está completamente diferente. Desnecessário dizer que, no primeiro dia, muitos ficaram em estado de choque leve com o que aconteceu com ele. Mudanças. Alguns alunos das turmas paralelas simplesmente não o reconheceram. A autoestima do meu filho mudou e, com isso, mudou a atitude dos colegas, surgiram mais amigos, as meninas olham. O desempenho acadêmico cresceu, sem muito estresse sair dos triplos. Uma comida viva tão mágica. Curiosamente, é com comida viva que o filho está crescendo ativamente tanto em altura quanto em largura. No sentido, nos ossos e músculos, e as antenas apareceram, e a voz mudou, tudo está como deveria ser. Sim, ele ainda está no sistema, a comida viva não atrapalha em nada, ele simplesmente não vai ao refeitório da escola. Ele entende perfeitamente o que é um sistema, ele é um dos despertos, mas não se exibe, não se opõe aos outros, não espalha alimentos vivos. Para quê? Eles ainda não vão entender. Sobre a perda de peso. Isso foi muito importante para mim e para meu filho, para meu marido, em menor grau. Seu objetivo principal é saúde, juventude, energia. Ele perdeu muito peso nos primeiros 2 meses, mas depois esse processo parou e agora há um ganho de peso gradual. Isso acontece com muitos. Você definitivamente não se tornará um distrófico. O desnecessário irá embora, mais saudável e jovem virá. Em 7 meses me separei facilmente de 40 kg, além disso, não há flacidez nenhuma. A pele, aos meus 37 anos, ficou como a de um jovem de 25 anos. Lisa, elástica, limpa. E a leveza e energia é incrível. Meu coração estava melhor, com 110 batimentos por minuto anteriormente estáveis, agora meu pulso está em 62, 65 batimentos. O cansaço crônico eterno, a fraqueza, a sonolência passaram, a resistência apareceu, subir as escadas correndo até o 10º andar sem elevador, mas mais de uma vez, facilmente, sem dores musculares e sem falta de ar. Durante todo o tempo, nunca ficamos doentes com gripes e resfriados, o que era um atributo essencial de todo o inverno. E o que é interessante, a tosse desapareceu. Era um problema eterno para todos nós, era mais fácil se acostumar com a tosse do que curá-la. Pensávamos que no inverno iríamos congelar sem comida quente e chá, nada disso. Tínhamos medo de que no inverno houvesse pouca comida adequada para nós, tínhamos medo em vão. Brotos, frutas, vegetais, algas marinhas, nozes, mel, pólen. Isso é o suficiente. No momento, há muito excluímos leite e peixe, essa decisão veio por si só, de acordo com as sensações internas. O corpo aprendeu a responder à comida. Frutas, legumes, verduras químicas são inconfundivelmente reconhecidas até na boca. Fazemos yoga com toda a família, não porque precisamos, mas porque gostamos e queremos. Você fica muito animado com as aulas. Intuição aguçada. O ambiente muda, personalidades interessantes e brilhantes vêm, e aqueles com quem a comunicação era um fardo vão embora. Aparecem os primeiros brotos de resultados da prática do transurfing. É incrível perceber, me acostumar com a ideia de que meu mundo cuida de mim com prazer e me carrega em seus braços. É difícil finalmente começar a confiar em seu mundo. Aqui também estamos bem no começo da jornada, mas o que nos agrada é que você adormece com muito menos frequência, e o zelador interior ainda está
mais forte. Algo deve ser dito sobre os pontos negativos da comida viva. Uma das sérias desvantagens é a rejeição total da TV e da maioria dos filmes. Ou seja, tornou-se francamente chato ir ao cinema. Com raras exceções, os programas de TV são ridículos em sua previsibilidade e, personalizados, a publicidade é francamente divertida. Eu apenas fisicamente não suporto as notícias. Não gostávamos de TV antes, mas agora ela se foi completamente. Mas esse vazio que se formou foi facilmente preenchido com caminhadas, leitura de livros, aulas de yoga e outras coisas. Construir a própria vida é muito mais interessante do que assistir a de outra pessoa na tela da TV do sofá. Quais são as desvantagens? Crises, deterioração temporária da saúde. Sim, houve um período em que o cabelo caiu repentinamente, quando a pele das mãos ficou seca, a osteocondrose piorou, apareceram feridas nos cantos dos lábios, aumentou a sensibilidade dos dentes, etc. Foi percebido com alegria e compreensão. O corpo está sendo reconstruído, reparado, o processo continua. E tudo passou. O filho disse, tudo bem, vou ficar com você até os 18 anos, depois vejo, se você realmente é jovem, bonita e saudável, também ficarei. Essa é a condição. Ah bem, não vamos adivinhar, mas quanto ao meu marido e eu pessoalmente, não nos imaginamos de outra forma. Em geral é interessante, em algum lugar no espaço de opções estamos nós, outros que não embarcaram neste caminho. Dá medo até de olhar com um olho só. Hoje meu marido e eu compramos trigo sarraceno verde. Ligamos para o jovem, o nome dele é Alexei, nomeamos senhas e aparências, nos conhecemos. Meu marido conversou com ele. De volta ao carro, ele disse: sabe, tudo parece normal, mas eis o que trai quem come comida viva, seus olhos brilham, ele brilha. Foi tão bom cruzar com uma pessoa de espírito próximo. Não estamos sozinhos em nosso universo. Estamos comendo comida viva há apenas 6 meses, mas como tudo mudou. Este estilo de comer tornou-se para nós uma espécie de centelha de alegria na alma, umas férias que estão sempre consigo. Não pensávamos que a vida pudesse ser tão agitada. Liste todos os benefícios. Por muito tempo, vou me limitar a alguns: leveza antes desconhecida no corpo, energia, humor maior, finalmente consigo ver os pêndulos a tempo e extingui-los, o próprio transurfing ficou mais claro, algo começou a acontecer, embora com um rangido. Mas o processo está acontecendo. Não estou com vontade de voltar para a fazenda e nem quero. Isso mesmo. 1 ano de comida viva. Primeiro, você tenta explicar aos seus entes queridos o que é útil e o que não é, em resposta a irritações e reprovações. Aí você desiste de tudo, principalmente depois que as próprias portas começam a se abrir, e surge uma visão de mundo completamente diferente. A consciência, quem sabe vai entender. Aí vem uma liberdade tão alta, da qual tira o fôlego. É ótimo que tudo funcione. Gente, você realmente não pode acreditar, você só pode passar por isso. Quem ousar o fará. Eu pudesse. Estou mudando para a comida viva aos poucos, meio ano, de manhã e à noite já estão todos crus, durante o dia ainda tem carne cozida, mas com salada. Agradeço ao meu querido e amado marido, ele não interfere em nada, mas aceita essas minhas inovações, às vezes ele brinca gentilmente. Eu faço para ele sua comida habitual e todos ficam felizes, sem conflitos. Não há nada de extremo ou fora do comum na nutrição viva, se uma pessoa chegar a isso de forma natural e natural. Não dei muita importância, não me estabeleci nenhuma estrutura. E quando eu queria envenenar algo da minha vida anterior, como batatas fritas, as papilas gustativas exigiam os mesmos prazeres, eu apenas comia alguns pedaços, percebendo que não precisava disso. Nem meu entorno nem minha família estão particularmente preocupados com isso, justamente quando toda a grande família se reúne para algumas férias, um enorme prato com saladas, nozes, etc. é colocado perto de mim. Não precisei explicar ou
Persuadir. Sinto-me incrivelmente leve e sempre positivo, novamente, sem qualquer tensão. Sobre comida viva. É uma emoção, sem frescuras. É verdade que você suporta a limpeza por 6 meses, mas depois fica chapado. Ao mudar para a comida viva, não pensei em como tudo, literalmente todas as áreas da minha vida mudariam. Não posso morar em apartamento, em casa, e mesmo que seja longe da cidade, é muito mais divertido. Roupas feitas apenas de materiais naturais. Não porque eu não posso usar sintéticos. Pode. Mas para quê? O corpo tornou-se mais sensível e tem uma forte aversão aos sintéticos. Todos os tipos de cremes e cosméticos no início tornaram-se desagradáveis e depois desnecessários. Eu não tinha uma pele tão linda desde a infância. Ir trabalhar, fazer carreira é um tédio terrível. Encontrei um trabalho do meu agrado, tenho força e energia de sobra. O fundo psicoemocional é sempre alegre, calmo. Embora esta seja uma calma muito específica. Estou indescritivelmente correndo da vida. É uma liberdade e tanto. De todos os tipos de molduras, estereótipos, ressentimento, condenação, tédio, vício. O que você precisa comer? Vício. O que você precisa dormir e descansar? Vício. O que você precisa congelar, que para sobreviver, você precisa constantemente de algo. Mas nifiga. Nenhuma única droga se compara a essa alegria, com a sensação de vida em todos os lugares. Em tudo. Claro, nem tudo correu bem. E colapsos, e culpa, e paranoia com a esquizofrenia, e os olhos loucos de um crudívoro neófito, quando todos tinham medo de mim, porque eu queria fazer todos felizes, mesmo contra a vontade deles. E agora tudo isso ainda acontece até certo ponto, porém, não é mais tão agudo, e já tenho uma sólida bagagem de experiência, que me dá confiança e tranquilidade. Mas se eu imaginar que não saberia de tudo e começaria a tentar, não teria embarcado nesse caminho. BRRR. Nunca. Definitivamente não há como voltar atrás. Estamos apenas no início da jornada, 2 meses após a leitura do livro apocrifal Transurfing. Informações sobre alimentos vivos foram percebidas como um quebra-cabeça que faltava no quadro geral da vida. Toda a nossa família, eu, marido e filho de 12 anos, mudou para uma nova dieta. Não foi muito difícil. Não comemos sal há 7 anos, depois de ler os livros de P. Bragg. Há muito tempo também excluímos os principais produtos da matriz: pão, linguiça, açúcar, enlatados, etc. Compravam legumes, frutas, verduras da horta, compravam carne do campo, etc. Eles nunca mergulharam na essência da nutrição viva, e os crudívoros eram considerados, para dizer o mínimo, excêntricos. Mas aí os olhos se abriram. Existem muitas vantagens. Em primeiro lugar, 3 deles perderam mais de 40 kg de excesso de peso em 2 meses, e isso é fácil, sem estresse e sem restrições alimentares. Comemos o quanto quisermos, tudo vivo e saudável. O cheiro da boca desapareceu, os odores corporais tornaram-se muito menos agudos e desagradáveis. 1 mês depois o tártaro desapareceu, as costas e as articulações ficaram muito mais confortáveis, a força e o desejo apareceu para uma corrida matinal leve e ginástica, papilomas desapareceu, a pele ficou mais lisa e elástica. Não houve azia, cansaço constante, a cabeça não dói. Muitos mais podem ser listados. E a consciência está mudando. Você olha para muitas coisas de maneira diferente, percebe que nem tudo é como antes. Eu leio livros sobre Transurfing como novo. É como se a visão interna de alguém tivesse sido ajustada. Há mais coisas positivas, coisas boas acontecem cada vez com mais frequência e fica cada vez mais claro que nosso mundo se importa conosco e nos ama. Não falamos muito da nossa alimentação, não impomos nem publicitamos. A primeira euforia,
Quando queria saltar, gritar de alegria e converter todos à minha fé, passou depressa. Agora, a comida viva tornou-se apenas uma parte agradável e integrante da vida. Mas as pessoas com ideias semelhantes em nosso ambiente ainda aumentaram. Mudanças na aparência e positividade funcionam melhor do que qualquer anúncio. Nosso primeiro passo no reality Transurfing foi uma transição parcial para comer comida viva. Meu marido é um velho malachovita. 20 anos atrás, quando ele tinha 40 anos, sua saúde piorou tanto que ele teve que escolher hospital ou automedicação. Eles escolheram o último, de acordo com GP Malachov, ajudou. Mais tarde, começaram as discussões sobre o tema: estamos vivendo da maneira certa? Mais tarde, nós comemos direito. A percepção da necessidade de mudar para alimentos vivos veio. Não houve crises ou colapsos. Mau humor também. Alimentos cozidos não são atraentes. E a geleia de aveia viva é uma comida fantasticamente deliciosa. Gostei imediatamente e fui aceito pelo corpo com gratidão. Agora é quase uma refeição diária. Não chato e desejável pelo menos várias vezes ao dia. Comemos mingau vivo, fica tão gostoso. Fazemos seu molho de tomate e algas marinhas a partir de receitas formadoras de sistema. A sensação é como se tivéssemos nascido de novo e de novo conhecemos o mundo. Leveza no corpo, paz na alma. A vida se tornou interessante, milagres acontecem diariamente, os quais costumávamos passar por causa de nossa ignorância. Se sem fanatismo, o corpo fica mais inteligente mais rápido, e o que não podia prescindir antes, gradualmente simplesmente deixa de agradar. Eu cozinho, como sempre, comida comum para toda a família, mas eu mesma não estou com vontade. No Natal, meu marido me deu belhas para morder, nada saboroso foi encontrado lá. Com o tempo, uma variedade tão grande de alimentos vivos é descoberta que nenhuma receita de comida pode ser comparada. Meu marido e eu estamos comendo comida viva há 3 meses. Ficou muito gostoso. Tenho livros de Butenko, cozinho de acordo com as receitas dela e sou muito apaixonada por isso. Costumava cozinhar por necessidade, mas agora com entusiasmo. Meu marido quer perder peso e parar de tomar remédios para diabetes. Eu tinha 120 kg, perdi 14 kg, ele trabalha na construção, fica em pé o dia todo. Seus colegas ficam surpresos. Come grama, mas você fica tão bem. Agora eu mesmo sou magro e jovem, ando de bicicleta 20 km, a sensação de felicidade não vai embora. Já sinto como é maravilhoso hackear o sistema, como é maravilhoso ser livre, não olhar para trás para ninguém, mas olhar no fundo do seu coração. Faz muito tempo que não bebo ou como fast food. Mas às vezes você deseja aquele hambúrguer ou vinho horrível. Não se limite a limites tão rígidos. Você é o mestre da sua realidade. Normalmente nesses momentos, quando eu realmente quero, eu me permito comer alguma coisa ou beber, o que não faço há muito tempo. Ao mesmo tempo, digo a mim mesmo, bem, coma, meu querido. A barriga quer festejar, banquetear-se com a saúde, digerir cada pedaço desta iguaria. No dia seguinte ou algumas horas depois, via de regra, já entendo que tudo isso não é necessário, nem gostoso, sem sentido, etc. E de novo como tudo como antes. Você precisa deixar claro para o corpo mais uma vez que isso é nojento. Pelo contrário, depois de muito tempo sem comer pão, não bebeu álcool, não fumou cigarros, etc., deve parecer nojento para você. O ponto principal é que hoje como pão conscientemente e amanhã não quero mais comê-lo conscientemente. Estou há 2 anos comendo comida viva, nos esportes a velocidade aumentou, muitos não me acompanham. Estudar em geral se tornou um conto de fadas. Mudei para a comida viva durante a amamentação, meu filho tinha meio ano. Como resultado, fiquei mais bonita, mais magra e pareço 10 anos mais jovem do que a minha idade. O filho é saudável e muito desenvolvido.
Eu ainda alimento, mas enquanto isso ele já tem 2 anos e tem muito leite. E o clima e a energia, tudo ótimo. Na primeira vez não consegui mudar para a comida viva, por causa da transição muito abrupta. Desabei no segundo mês, fiz uma pausa de 6 meses, comi comida processada, agora a segunda corrida, também como de tudo eu quero, mas gradualmente me limitei. Em geral, o transurfing é uma coisa incrível, tudo é tão bom, tudo dá certo, e se algo não dá certo, de alguma forma passa despercebido. Minha alma não está apenas se alegrando, apenas explodindo de alegria por dentro, até comecei a sentir meu corpo de uma forma completamente diferente. Havia um sentimento persistente de uma força enorme e gentil que cuida de mim e me ama. Faz 1 ano que não como carne. Ocasionalmente, posso comprar peixe frito ou cozido. Embora ainda não tenha mudado completamente para alimentos vivos, procuro comer frutas, legumes, verduras em grandes quantidades. De manhã tomo café da manhã só com frutas frescas, antes do almoço como várias nozes e frutas secas. No almoço, muita verdura e legumes, um pouco de cozido com pão sem fermento, queijo. O mesmo para o jantar. Já com essa dieta, o corpo foi reconstruído de uma forma nova e o estado de saúde melhorou. No futuro, pretendo abandonar completamente a comida cozida e mudar completamente para a comida viva. Acho que estou no caminho absolutamente certo. Obrigado ao meu mundo por me dar a oportunidade de aprender transurfing. Há 1 ano eu ria dos crudívoros. Hoje quero chorar quando lembro o que comia antes. Depois de algum tempo depois de mudar para a comida viva, comecei a desintoxicar. Bom, a sociedade começou a repetir, dizem, você vai se matar assim, tão jovem. E agora nada, alguns até perguntam, por que diabos você está tão radiante? Ah, o que posso dizer, para não quebrar seus estereótipos, para quem dorme, isso equivale à morte. Tenho 54 anos. Há mais de 2 anos, comecei a mudar para a comida viva, agora tenho cada vez menos recaídas. Eu sinto tudo que você escreve. Mas nos colapsos, essas sensações se perdem imediatamente, e é justamente isso que ajuda a voltar à alimentação normal, a vontade de se sentir jovem, leve, móvel, voadora, não pode ser expressa em palavras, deve ser sentida. Obrigado. Em breve fará 2 anos que nós, toda a família, mudamos para alimentos vivos. Escolhemos uma transição gradual e suave. Não tivemos nenhuma dificuldade particular. Está apenas quebrando durante os períodos de limpeza do corpo. Parecia que o corpo começou, acordou e transbordou de gratidão por tal comida. Ele simplesmente exigiu e não quis o primeiro. Hoje, 80% da nossa alimentação é composta de alimentos vivos. Dominamos muitos pratos vivos e ficou extraordinariamente saboroso. Nossa filha conseguiu perder 40 kg sem estresse em pouco mais de 1 ano. Meu marido e eu também perdemos peso, ficamos mais saudáveis e parecemos mais jovens. Também nos livramos de muitas doenças que os médicos não conseguiam curar. Eles simplesmente desapareceram por si mesmos. Nós nos tornamos mais enérgicos. Você nos ajudou a mudar para outra realidade. Estou reconstruindo minha dieta e estilo de vida há mais de 3 anos. Estou passando por mudanças incríveis. Quando fiz os exames do programa Rússia Saudável, a terapeuta, com base nos meus indicadores, determinou minha idade biológica, cerca de 20 anos, e em breve farei 47. Sou alegre, enérgico, é fácil para mim viver. De repente, inesperadamente, comecei a escrever, tanto em prosa quanto em poesia. E sinto que posso fazer ainda mais. Mas ainda tenho um trabalho bastante estressante. Bom, o fato do meu peso ter diminuído 10 kg, e ter havido mudanças muito positivas no corpo, isso já é um efeito colateral. Adiro à sua tese de que tudo deve correr sem esforço, aos poucos, com prazer. No café da manhã, trigo germinado com banana, no almoço, vinagrete vivo, no jantar, peixe marinado em molho de soja e limão.
Um menu de exemplo se parece com isso. A sensação de fome está ficando cada vez mais suave, os olhos estão ficando cada vez mais brilhantes. A atenção mudou de supermercados e cantinas para barracas de frutas e lojas especializadas. Como eu estava cego! Há tantas guloseimas por aí. Às vezes passo o dia todo na cozinha experimentando pratos novos. A sensação é incrível. As sensações são incríveis. Antes de tudo, depois do café da manhã, cerca de 30 minutos depois, assim que você dirige para o trabalho, começa a sorrir, só que a luz vem de dentro, com minha cara séria. Há uma sensação de liberdade. Você simplesmente não entende o que é, do que está livre? Refiz muito trabalho, não tem cansaço. Você vai para a cama só porque não quer parecer burro, é costume não sentar na mesma noite. A aparência está mudando. Parece que algo está começando a emanar do rosto. Você suporta o estresse com mais facilidade. Houve problemas no ano passado e, de repente, entendo que nem a erva-mãe, nem o corvalol, nem a peônia foram necessários em todos esses meses. Quase sem cheiro, desodorantes quase abandonados. As roupas não cheiram, não há cheiro nos pés. Quando comedores de carne vierem me visitar, espere aqui. Se de repente você comer algo familiar, imediatamente um cheiro desagradável por alguns dias. No segundo inverno não há resfriados, embora pelo menos 2 vezes durante o inverno ficar na cama por uma semana, o nariz escorrendo, era sagrado. Assim que desisti do macarrão, do arroz, dos cereais, da batata, do pão, de tudo, tanto a gripe quanto o resfriado se esqueceram de mim. Vou dizer brevemente, quando percorri um longo caminho na nutrição ao vivo, aprendi o que é prazer com coisas simples, como uma caminhada, o céu. É uma sensação incrível poder ter grande prazer em observar uma árvore. Não pode ser colocado em palavras, você tem que sentir. Bem, quando você teve um verdadeiro prazer de tirar o fôlego, uma verdadeira descarga de endorfina. Talvez quando você fez amor com sua alma gêmea pela primeira vez. Mas e se você puder obter o mesmo prazer simplesmente contemplando uma floresta, um lago e até mesmo uma cidade pela manhã? Percebi como não era saudável, apesar de praticar esportes com sucesso e geralmente estar em boa forma. Enfim, vale a pena. Aula. São esses momentos maravilhosos e tão acessíveis que quase todos carecem agora. Muitas pessoas já entendem que o buraco está sugando todos os busy. Contatos, Facebook, e-mails, tudo isso leva muito tempo, e a vida é como sair. E as árvores, riachos, pássaros, borboletas, elas permaneceram, como antes, apenas o homem moderno desviou sua atenção para a direção errada. A nutrição natural é o voo da alma, a transição para um novo nível de consciência. O transurfing é obtido por si só, e isso é uma verdadeira euforia. Ao mudar para a comida viva, o corpo ganhou vida, a estrutura e os estereótipos estão sendo destruídos e a versatilidade do ser é revelada. Pequenos milagres acontecem, mas para os grandes eu aumento a intenção e a consciência. 2 anos depois, mudei gradualmente para a comida viva. O resultado é óbvio, a pele fica sem acne e cravos, os dentes ficam mais brancos, o corpo fica perfeitamente bonito. Gosto muito. Obrigado do fundo do meu coração. A irmã da minha mãe alimenta uma criança, 1 ano e meio. O quê? Carnes enlatadas, sucos concentrados, coalhada e iogurtes, quase tudo. Além disso, a mãe acredita que a criança simplesmente precisa de vitaminas artificiais, as objeções não são aceitas. Isso não é um sonho? Quantas vezes já vi uma criança simplesmente gritar quando começam a alimentá-la com sintéticos, mas se você der a ela um pedaço de cebola, ela lamberá, satisfeita. A menina tem 1 ano e meio, não sabe mastigar sozinha, só fala uma palavra mãe. Talvez esteja tudo bem? O que meus parentes comem? Cozido e depois comido por 3 dias, o mesmo macarrão com maionese e ketchup, batata frita, semelhante,
café, pão branco, carne. Todos. Talvez este seja o caminho para a saúde? O lanche tecnogênico realmente me priva de mim mesmo. Seus livros chegaram a mim há muito tempo, quando era realmente necessário. Ignorei alguma coisa, mas não entendi nada, mas teve uma euforia que acabou. Agora, depois de limpar o corpo, comecei a pensar de forma mais ampla e sóbria. Até as pessoas começaram a me olhar de soslaio, resolvo facilmente problemas complexos. Agora eu sei exatamente o que costumava apenas adivinhar ou apenas acreditar. Por exemplo, sempre acreditei que meu corpo não envelheceria e permaneceria em sua forma original pelo tempo que eu quisesse. Sem as dietas com as quais me torturava, sem exercícios estúpidos na academia, sem cirurgia plástica. Eu sabia que havia outra maneira natural e fácil de ser como eu queria ser. Fiquei muito impressionado, e agora é confirmado pela vida, que o pensamento pode mudar a matéria. A cada dia fico mais jovem para surpresa minha e dos outros. Mas o mais importante é a comida viva. Eu, como Margarita, apenas repito assim creme. Facilite sua vida.